Algo muito estranho aconteceu depois da morte de Moisés. E quase ninguém fala sobre isso. Um confronto nos bastidores do mundo espiritual. Duas forças opostas, disputando um corpo. Mas por quê? O que havia de tão especial no corpo de Moisés? E, mais importante, o que essa história revela sobre o seu futuro? Moisés foi o maior líder de Israel. Ele abriu o mar, enfrentou Faraó, recebeu a lei do próprio Criador. Mas no final de sua jornada, algo inesperado aconteceu. Ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar. O motivo? Um único erro diante de milhões de testemunhas. No deserto, quando o povo clamava por água, Deus mandou Moisés falar à rocha. Mas tomado pela pressão do momento, ele bateu na rocha. Aquele ato diante de toda a nação dava a impressão de que o poder estava nele e não no Criador. E assim, no alto do Monte Nebo, Moisés descansou, sem cruzar os limites da promessa. Mas sua história não terminou ali. Algo aconteceu após sua despedida, algo que mudou tudo. Uma disputa aconteceu. Satanás surgiu e tentou reivindicar o corpo de Moisés. Ele argumentou: Moisés falhou. Ele errou. O destino dele está selado. Mas diante dele estava Miguel, o príncipe do céu. E sem entrar em discussões, suas palavras foram firmes e imutáveis. O Senhor te repreenda. E então Moisés não permaneceu ali. Ele foi tomado da terra, não para a corrupção, mas para a glória. Séculos depois, ele reaparece, ao lado de Elias, no momento mais importante do ministério de Cristo. Mas por que isso importa? Enquanto Elias foi levado sem ver a despedida, Moisés foi um símbolo da vitória sobre a morte. E essa história não é apenas sobre Moisés. É sobre nós. Satanás continua acusando. Ele aponta nossas falhas, nossas quedas, tentando impedir nossa promessa. Mas existe alguém que luta por nós. O mesmo Miguel que resgatou Moisés é aquele que tem a chave da vida. Mas essa não é apenas uma história antiga. É um espelho do que acontece até hoje. Satanás não mudou. Ele ainda se coloca como acusador, tentando reivindicar aquilo que não lhe pertence. Ele grita os nossos erros, tenta nos prender ao passado, convencer que somos indignos, que falhamos demais, que o fim já foi escrito. Mas Miguel também não mudou, e sua resposta continua a mesma: o Senhor te repreenda. E aqui está algo poderoso. A disputa pelo corpo de Moisés não era apenas sobre um homem, era sobre um princípio maior. O inimigo queria declarar que o erro de Moisés o tornava propriedade do domínio da morte. Mas Miguel veio para lembrar que o último veredito não cabe ao acusador, mas ao juiz eterno. Agora pense nisso. Se Moisés, mesmo tendo falhado publicamente, foi resgatado, o que isso diz sobre você? Afinal, quantas vezes você já se sentiu assim, carregando o peso dos seus erros? Sendo lembrado vez após vez do que fez ou deixou de fazer, como se sua história tivesse sido selada pelo fracasso. Mas Deus não trabalha assim. Ele não ignora nossos erros, mas também não nos define por eles. O que ele vê é o final da história. Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou na glória. Isso significa algo para todos nós, porque essa luta não parou. O inimigo continua apontando, acusando, tentando impedir que avancemos. Mas ele não tem a última palavra. Sabe por quê? Porque ainda há um Miguel em ação. O mesmo Miguel que intercedeu por Moisés é aquele que intercede por nós. O mesmo Miguel que enfrentou Satanás naquela disputa é aquele que no tempo final erguerá sua voz e declarará: o tempo chegou. E quando esse dia chegar, toda a acusação cairá por terra. Porque aqueles que foram comprados pelo sangue não pertencem mais às garras do inimigo. Então lembre-se, seu passado não define seu futuro. Sua queda não é seu destino final. Se Deus teve a última palavra sobre Moisés, ele também terá sobre você. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e escreva nos comentários. Eu escolho o lado da verdade. E se ainda não faz parte desta comunidade, se inscreva agora e ative o sininho, porque isso é só o começo.